Cadê? Certo. Então, olá pessoal, bom dia. A gente vai falar hoje, vai dar continuidade à disciplina. A gente já falou, tratou a respeito de sistemas de transportes, do modal, no caso, rodoviário, falamos a respeito do aéreo e agora eu vou passar para vocês o transporte hidroviário. Então, a primeira parte da aula vai ficar para vocês sintetizarem, verem o vídeo. Se tiver alguma dúvida, para depois, no próximo período, a gente pega e tira as dúvidas. Eu vou anexar no classe 1 as notas, certo? Com base no RA de cada um. E vou anexar também o material base para essa aula. E também vou fazer e disponibilizar o link dessa aula. Aí, se vocês quiserem, vocês podem baixar e deixar salvo o vídeo. Lembrando que a videoconferência vai ser no segundo período da aula, certo? Porque dá tempo de vocês estudarem e quiserem tirar dúvidas ou até mesmo tirar em questão das notas. A gente vai falar a respeito do modal hidroviário. O que eu quero dizer é que, inicialmente, no modal hidroviário, utilizava muito alguns pontos de referência da natureza. Por exemplo, elevações costeiras, seja o que é isso, montanhas, rochas ou até mesmo vegetações. Isso são coisas naturais, mas também tem obras civis que eram utilizadas como instrumento de cálculo de rota, como por exemplo o Farol da Barra, em Salvador, certo? Dentre outros que são utilizados. Mas hoje, a precisão e o cálculo dessa rota é feito com a utilização de satélites especializados e GPS, certo? Que consegue fazer o cálculo exato através da hidrovia. É válido salientar que o Brasil é um dos países mais ricos em água doce, né? Então, facilita o transporte através desse modal. Era para facilitar, na verdade. E então, hoje, utiliza muitos satélites porque eles dão mais precisão no cálculo da rota, certo? E a gente consegue chegar em lugares, né, que envolvem o modal hidroviário, que antes seria impossível traçar uma rota. A hidrovia interior, ela está relacionada, ela tem grande importância para o cenário nacional e em determinados lugares, por exemplo, na bacia amazônica, ela é de extrema importância para o desenvolvimento regional daquela região, daquela micro-região, diferentemente de outros países, de outros estados. Alguns estados eles utilizam muito esse tipo de modal, utilizam muitas hidrovias, né? Fazendo um paralelo, as hidrovias seriam as rodovias para escoamento de produção. São Paulo utiliza muito e Amazonas. São os estados que utilizam muito as suas hidrovias. Vou até dar dois exemplos para vocês mais à frente de canal, né, que é utilizado para transporte de carga, e de eclusa, que fica nessa região. Embora nós temos agora outras bacias hidrográficas que estão sendo exploradas. Então, voltando ao assunto, a hidrovia interior são denominados comuns para os rios, lagos e lagoas navegáveis, só que isso daqui não é o limitador para definir uma hidrovia. Ela precisa também de cartas de navegação, principalmente a sinalização e balizamento, o que antes não existia quando utilizava referências ao longo do curso do rio, certo? Cadê o ponteiro? Aqui. Então, as hidrovias,
elas não se limitam à existência de um curso de água navegável, foi o que eu disse. Ela precisa de outros elementos. Esses elementos são o balizamento e a sinalização. A sinalização é muito importante, tanto se houver uma usina hidrelétrica, né, porque a gente consegue. Usina hidrelétrica vai ter uma eclusa, que a gente consegue fazer a navegação através do montante para o jusante. Mas a embarcação em si, elas precisam estar sinalizadas. A hidrovia interior, a sinalização a gente vai falar um pouco mais à frente. A hidrovia interior é dividida em duas partes, que são as artificiais e as melhoradas. Cadê? Que são as artificiais e as melhoradas. As artificiais, elas não eram navegáveis, mas passaram por algum tipo de obra que tornaram ela navegável, certo? Um exemplo. Geralmente, quando se tem queda d'água, a gente utiliza essa queda de água para gerar energia elétrica. Então, por isso que é feito as usinas hidrelétricas, né? É pesquisado onde que se tem queda d'água. Então, essas hidrovias que antes que tinham uma queda d'água, que impossibilitava, ou que tinha um alto declive, impossibilitava a navegação marítima, foi feito algum estudo, foram feitos estudos que possibilitaram a inclusão de eclusas, que aí tornaram essas obras de engenharia que estão se referindo, tornou navegável, porque é como se fosse um elevador que vai pegar e vai fazer esse desnível, certo? E as melhoradas é que tiveram as suas condições de navegação ampliadas. Essa questão de ser navegável ou não está relacionado com a erosão do leito do rio e também com a baixa declividade, certo? Que seria ou como não sei se vocês já tiveram fundação, que seria o recalque de fundação, por exemplo. Um exemplo que eu posso comparar isso é uma diferença de nível, certo? A cota. O balizamento funciona da seguinte forma. O balizamento melhor está aqui. O balizamento ele se dá através da demarcação da área do canal de navegação, a foz para o montante, através de dispositivos luminosos ou cegos, que seriam as cores, certo? Geralmente é vermelho, verde e branco, tá? Que a gente vai mostrar uma figura que fica mais fácil de visualizar. Essa questão do montante foz ou montante jusante está relacionada com a parte que é lago e a parte que é lago, que seria um reservatório do que seria o fluxo do rio normal. Eu tenho umas figuras que depois vai ficar mais claro isso. O que está nessa figura aqui é isso daqui. O que acontece? Essa luz vermelha, que fica do lado esquerdo da embarcação, chama de bombordo. Ela está na região do bombordo, como vocês podem ver. Ela sempre está relacionada com o lado esquerdo da embarcação. E isso daqui está relacionado com os ventos, ou seja, porque quando a gente está com essa luz sendo emitida, está querendo dizer que a gente está navegando através dos ventos que vêm nessa direção. Agora, o boreste, ou este bordo, tem esses dois nomes, está relacionado com a luz verde, que está do lado direito da embarcação, e foi adotado pela Marinha em 1984. Para não se ter confusão com o bombordo. Então seria um contraponto ao outro, certo? A proa está sempre relacionada com a frente da embarcação. Além disso,
a força do vento, então essa parte da embarcação deve ser mais resistente porque ela está mais propícia ao atrito com o mar ou com o rio, e além disso, as direções do vento tendem a bater na frente da embarcação, certo? E a popa, que seria a parte final da embarcação, é o oposto da proa, e a estrutura do seu casco vai determinar o tipo de embarcação. Geralmente a polpa deve ser redonda, plana, erguida ou espalhada, certo? Mas também tem a cor branca. A cor branca ela está sempre relacionada. Ah, tá. Os dois têm as condições de ser branca, tá? Tanto a proa quanto a polpa. Só que além disso, no mastro também tem a cor branca, que seria essa parte elevada. Aí aqui eu coloquei só para vocês verem onde que deve ser sinalizado ao depender do tipo de embarcação. Eu coloquei... Tá. Coloquei. Preciso olhar o que eu coloquei. Bom, as características das vias navegáveis. Os rios, eles podem ser estáveis e errantes, certo? Os rios são tidos como estáveis para ter maior estabilidade na navegação e é utilizado para ser uma hidrovia quando a água não tem praticamente poder erosivo, foi o que eu disse anteriormente, e quando também a declividade é muito baixa, quando não tem muita queda d'água, porque ficaria difícil a navegação. Já os rios errantes ou divagantes são aqueles que alteram a posição do leito. A maioria dos rios brasileiros não são estáveis, apresentando maior dificuldade de risco na navegação, certo? As características para se manter a hidrovia navegável. Então, as embarcações, o máximo das embarcações tem que ser, o calado da máxima das embarcações tem que ser maior do que a capacidade. Tem que especificar bem a largura da rota de navegação. Para fazer manobras nas curvas, tem que estabelecer um raio, assim como é feito nas estradas. E também tem que verificar a velocidade da água e a declividade. Declividade muito alta impossibilita ainda mais a navegação. E aqui eu coloquei um exemplo de canal de navegação. Eu vou falar do canal de navegação, mas dando um exemplo, porque isso aqui vocês podem ter acesso na apostila das dimensões mínimas. O que é válido salientar é que o canal Cadê? O ponteiro. Tá aqui. É isso. Bom, quando se existe ponte, o vão livre tem que ser de no mínimo 9 a 10 metros para passar a embarcação. E as larguras do comboio depende muito. Então B tem que ser, se for umas vias de mão dupla, tem que ser no mínimo de 4,4 vezes a largura do comboio que está passando, certo? Do canal, então seria o valor de D. Essa via de mão dupla, então D vai ser igual a 4,4 vezes a largura do comboio. Então, por que a gente faz isso? Porque quando a gente vai trabalhar com rodovia, a gente vai especificar, por exemplo, a altura de veículo que passa naquela região. Então, aquela rodovia, né, estou falando rodovia porque é um exemplo mesmo, aquela rodovia é para um tipo de veículo. Aqui seria a mesma forma. Então, por exemplo, para o sistema hidroviário, para o modal hidroviário, eu tenho que especificar qual que seria
o meu veículo que está passando ali. Então, por exemplo, se eu pegar um de 20 metros, então seria 4,4 vezes a largura do meu comboio, vezes 20, certo? Se for ida e volta. Agora, se for de mão simples, um sentido único, seria 2,4 vezes o 2,2, desculpa, vezes a largura do meu comboio. Deixa eu só ver um negócio aqui. Certo. Um exemplo, o maior canal do Brasil fica no interior de São Paulo, na cidade de Pereira Barreto. Tem 9.600 metros de comprimento e pega a bacia do Rio Paraná, que é uma das bacias mais importantes do país, inclusive que gera economia. Aí que eu coloquei algumas fotos, e é isso aqui que está relacionando. Então, por exemplo, a largura do meu canal vai estar relacionado com o fluxo do meu, e as curvas, no caso, né, que deve ser dimensionadas de forma correta, vai estar relacionada com o tipo de embarcação. Eu acho que eu não coloquei uma foto que tem a ponte. Porque tem se vocês procurarem na internet, procurar canal de Pereira Barreto, São Paulo, tem uma figura que tem uma ponte que tem um espaço nos vãos. O calado, que eu esqueci de falar aqui, o calado máximo das embarcações seria a quantidade que a embarcação está para dentro do rio ou do mar, certo? Agora, em as embarcações, deixa eu só ver um negócio. Eu vou dar uma pausa e vou começar através desse daqui.